Essa é uma creepypasta, tem cenas de terror e suspense não aconselhadas para pessoas sensíveis. Se sente bem gostoso e pegue uma pipoca, vamos para a história. No dia 13 de junho de 2014 eu estava fora de fugir das minhas responsabilidades e ficar até tarde em uma manhã de sexta-feira, mas por volta das 4 da tarde, enquanto eu bati uma punhetinha com todos os meus amigos quando gozei, e eu não estava com humor para jogar todos os jogos do meus mano, sentei bem gostoso na cama e liguei a TV. Quando eu estava surfando pelos canais da TV, meus olhos imediatamente pegou Comedy Central tocando a sequência de abertura do desenho South Park. Normalmente, na Comedy Central passava outro programa naquele horário, mas eu estava muito feliz de perceber que estava passando o desenho. Foi uma abertura mais cedo com o tocador de banjo, mas durante a parte onde Kenny murmurava gostoso, eu só percebia dos gráficos de vídeo era pobre e instável, mesmo para os padrões de South Park. Era como se alguém gravasse em via VHS, mas isso não era coisas mais estranhas que estava prestes a acontecer. Normalmente, o episódio começa logo após a música tema onde Mr. Cake voa para o sinal de South Park, mas desta vez estático. De repente explodiu e ficou lá um pouco mais do que o habitual, até o episódio real aparecer. O episódio real começou sem qualquer tipo de música em tudo, e simplesmente mostrou Kenny nas ruas da cidade de South Park. Mas não foi o clássico de salto ou derrapar caminhada que o show é famosa, mas uma caminhada real. Não havia nenhum som, e nenhum sinal dos outros meninos ou quaisquer caracteres de fundo para essa matéria, como Kenny silenciosamente andou em loop, como a do desenho animado Flintstones. No loop, localizações clássicas foram mostrados, como rinoplastia do Tom e Lagoa de Stark, e apesar dos erros geográficos, como mostra a escola em uma parte. Então o cinema depois disso, eu encolhi os ombros, acreditando ser o tipo de piada indireta de Trey e Matt, então decidi continuar assistindo. Mas então, após a marca de 5 minutos, os edifícios em looping começou a misturar fora de forma bem aleatório, e os novos edifícios começaram a aparecer e nenhum deles é parecido com os das temporadas posteriores. Eu não sabia que, no momento, é claro, mas era muito estranho. Kenny estava de frente a uma porta onde de repente foi aberta, e ouvi no fundo, sons de várias pessoas gritando e outros tipos. O áudio estava muito abafado e distorcido, então eu não era plenamente capaz de ouvir o que eles estavam dizendo. Mas parecia muito realista para ser um ato, que soava como um grupo de pessoas gritando com uma mulher chorando sem parar. Eles foram as pessoas implorando para a mulher parasse de chorar, senão seria levada para o inferno com eles. O grito da mulher implorando ficou mais alto ao longo do caminho e durante uma briga. A animação em si revelou o fundo se transformando em mais detalhes realistas. Os edifícios de looping começou a se deteriorar ao longo do tempo e ele apareceu para sincronizar com os gritos gostoso. Primeiro, ele mostrou sinais de negligência, como portas e janelas quebradas abordados, e o próximo ciclo mostra as estruturas descolorir afastado devido à idade, e continua a malha em condições piores do que o passado. Como os gritos ficaram mais altos e violentos por todo o caminho até o ponto onde todos os famosos monumentos foram quase irreconhecíveis e caindo aos pedaços. Mas Kenny, por algum motivo, não experimentou mudanças em tudo e não só isso, ele continuou a andar como se nada estivesse acontecendo. Tanto o áudio e a animação durou por mais 5 minutos, durante o qual as vozes foram ficando mais claro até o final. Várias das vozes que eu era capaz de identificar e reconhecer. Trey e Matt, juntamente com Zacchaeus, dizendo a mulher chorando a pensar sobre o seu marido. Trey Parker e Matt Stone parecia realmente com medo no meio deles. Não soava nada como uma piada em tudo, ele parecia muito real para uma brincadeira por eles. Eu, então, ouvi o Isaac dizendo por favor, não fazê-lo antes de um silêncio por um tempo. Neste ponto, a animação ficou paralisada, como se estava à espera de resposta da mulher. Finalmente, a mulher apenas murmurou quase em um sussurro, eu sinto muito. Antes de um tiro alto foi ouvido na sequência de um baque. Gritos de ajuda entrou em erupção.
Alguns minutos de silêncio se passaram até que a animação voltou a andar novamente. Kenny em loop, e o fundo voltou ao normal como se nada tivesse acontecido. Só que desta vez, depois de 1 minuto ou 2, Kenny parou e se virou em direção do espectador e caminhou em minha direção como a câmera se aproximava e mais perto, até que Kenny estava perto o suficiente para que o rosto coberto com capuz na tela. Eu não sei se os eventos que ocorreram comigo aquela noite fosse uma espécie de uma doente piada, de Trey Matt, que jogou para pessoas como eu, ou algo muito mais sinistro. Mesmo que eu ainda sinto aqueles olhos olhando para mim com frio. Depois desse ocorrido estou cerca de 3 anos sem assistir South Park.